Graças e paz a todos, amém? Queridos, final de ano novamente, né? Então estamos encerrando algumas atividades aí relacionadas a ministérios, atividades ministeriais, né? Então esse culto, que é o culto da NCM, das mulheres cristãs, Ministério das Mulheres Cristãs da Igreja, realmente vai ser uma bênção. Acredito que vai ser maravilhoso, como todo ano é. Então peço que as irmãs participem, né? Então começa no sábado e domingo. No sábado é a pastora Andréia e no domingo a pastora Cleide, né? Então acho que a pastora Cleide o pessoal já conhece, acho que a Andréia não, mas são mulheres de Deus, são pessoas que a gente conhece, são servas do Senhor. E vem uma sequência, hoje é culto dos jovens, né? Quem estará ministrando a palavra vai ser o Vitor, está ali sentadinho, quietinho, mas ele vai estar ministrando a palavra hoje, representando aí os jovens da igreja, o nosso seminarista. Mas eu quero também aproveitar que eu também não estarei ministrando a palavra no domingo que vem, nem hoje, mas eu quero deixar aqui um texto para os irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 19, Provérbios 19, 21, apenas um versículo da Bíblia, Provérbios 19, 21. Quando os irmãos vão achando, também tenho que mencionar que alguns irmãos da igreja estão em Terenos hoje. Nós temos a missão lá em Terenos e está acontecendo lá. Acredito que aconteceu nesse período da tarde, ou pode ainda estar acontecendo, a Tarde Alegre lá em Terenos. Então eu sei que a irmã Aurinete está lá, a Eliane, a Cecília, o Lucas, a Kesley, então Caio Lucas, aí tem mais gente que eu não sei, né? Mas tem um grupinho da igreja que está lá em Terenos. Então é importante também estarmos dando essa posição para os irmãos. Lá em Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, porém o propósito do Senhor é o que prevalecerá. Então a gente pensa, irmãos, vai chegando no final do ano, a gente sempre pensa em planejamento, planejar o que vai vir, planejar o próximo ano. Também há uma oportunidade da gente olhar para os nossos planejamentos e avaliar o que aconteceu, o que não aconteceu. Só que nós temos que atentar aqui para esse texto, que ele nos diz uma verdade muito forte, que diz que muitos são os planos do coração do homem, porém o que prevalece no final é o propósito do coração de Deus. E hoje, quer queira, quer não, irmãos, no Brasil ainda existe uma grande convulsão social que gira em torno desse momento político do nosso país. Embora as eleições tenham sido definidas, ainda existe um movimento, ainda existe uma ação acontecendo através de manifestações públicas, né, nas ruas, pessoas que estão à frente dos quartéis, porque existe um grupo hoje que entende que essas eleições não aconteceram de forma correta, de forma legítima, né? E na visão desse grupo que estava fora, né, manifestando, pedindo para as Forças Armadas entrarem e intervirem no rumo dessas eleições, no entendimento dessas pessoas, a eleição ela foi conduzida com fraude, então não é uma eleição legítima. Além de que a justiça, quando eu falo justiça, eu falo dos órgãos que exercem, vamos dizer assim, a gestão de toda a sistemática política do país, que envolve o Supremo Tribunal Federal, que envolve o TSE, tudo foi conduzido de uma forma muito partidária, de uma forma muito tendenciosa de um lado, favorecendo um lado e desfavorecendo o outro lado. Então, existe toda uma convulsão social acontecendo, uma inquietação, uma insatisfação. Eu vejo assim, tem pessoas que nem estão conseguindo se ligar na Copa do Mundo. Tem para muitas pessoas hoje Copa do Mundo não está nem acontecendo, porque a mente delas está tão focada nessas questões. Copa do Mundo, a pessoa não consegue nem entrar no ritmo, no clima da Copa do Mundo. Também existe aquele grupo que pensa assim: não adianta mais ficar fazendo manifestação, né? O negócio é aceitar e tocar a bola para frente, né? Porque já foi decidido, e vamos caminhar. E também existe aquele grupo de pessoas que não sabem nem se é bom do jeito que está, ou se tem que se manifestar,
existem aqueles que são indecisos, né? Enfim, eu não sei qual é a sua posição aqui hoje. Eu não sei como você está pensando sobre essas coisas hoje. E eu não estou aqui para dizer se você está certo, se você está errado, se você está meio certo, se você está meio errado. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor em relação a essas questões. Independente de qual seja o seu posicionamento, eu não estou aqui para criticar ninguém, né? Mas seja qual for a posição que está hoje dominando o teu coração, uma coisa eu tenho que dizer para você: você não pode sair da presença de Deus. Você não pode sair da presença do Pai. Você não pode deixar que essas coisas te tirem da presença do Altíssimo. Porque, queridos, uma coisa nós temos que entender: no final de tudo, o que prevalece é o propósito do Senhor, não são os planos dos homens. Eu vejo assim: inteligente é aquele que coloca os seus planos dentro do propósito de Deus. Porque se o propósito de Deus é o que prevalece, sábio é aquele que planeja colocando em primeiro lugar na sua vida os propósitos de Deus, porque ele tem uma grande chance de ver os seus planos realizados. Por quê? Porque os seus planos estão em sintonia com os propósitos do coração de Deus. Agora, triste é aquele que planeja, passando por cima dos propósitos de Deus, ignorando os propósitos de Deus, e pior, reprovando os propósitos de Deus. Aí eu digo para você o seguinte: ai daqueles que agem assim, porque no final o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. Então você não tem que ficar com o seu coração inquieto. Se muita gente está planejando o que é negativo, o que é ruim, o que é maligno, o que é, vamos dizer assim, contrário à vontade de Deus, o que Deus manda dizer para você nessa noite é que a vontade dele sempre prevalece. A vontade dele sempre prevalece. Então nós, como um povo inteligente e sábio, nós precisamos nos colocar debaixo da vontade de Deus. Se você não fez a vontade de Deus antes das eleições, faça agora, né? Eu vi uma frase muito interessante, eu não sei quem disse isso, mas eu achei muito interessante, que essa pessoa disse o seguinte: que hoje nós precisamos orar, primeiro, pedindo serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos mudar, porque existem coisas que nós não podemos mudar, e nós temos que pedir serenidade e paz no nosso coração para aceitar aquilo que não pode ser mudado pelas nossas mãos. Segundo, nós temos que orar pedindo coragem para Deus, para agir no sentido de mudar as coisas que precisam ser mudadas, porque às vezes tem coisas que precisam ser mudadas, e para essas situações nós vamos ter coragem, a coragem que vem da fé. Mas a gente também precisa pedir sabedoria para discernir as duas situações da nossa vida, para saber se o momento é de ter coragem para mudar o que tem que ser mudado, ou se o momento é de ter serenidade para se conformar com o que não pode ser mudado. E aí você precisa ter sabedoria, discernimento, né? Então são três coisas que nós precisamos pedir no nosso coração: serenidade para aceitar o que não pode mudar, coragem para mudar o que precisa ser mudado, mas sabedoria para discernir o que nós temos que fazer. Porque eu vejo que hoje tem muita gente que não sabe o que vai fazer. Tem muita gente que está assim, voando. Às vezes uma pessoa fala uma coisa, ela vai nessa direção. Chega outra pessoa e fala uma coisa uma direção totalmente contrária. Ela vai para outra direção. Por quê? Porque ela não sabe interiormente para onde ela caminha. Então você precisa buscar no Senhor. No Senhor. A palavra de Deus nos diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. A palavra do Senhor é a fonte de todo saber. A palavra de Deus é a fonte de tudo que nós precisamos entender e saber para que nós possamos agir de forma correta. Então quero deixar essa palavra no seu coração e pedir para você que faz parte dessa igreja, que esteja presente nos trabalhos da igreja. Por exemplo, foi passado aqui os avisos dos cultos, mas muitas vezes a gente nem olha. Tem gente que nem presta atenção nesses avisos, né? Então, eu quero assim detalhar para você. Cada culto tem uma ênfase. Culto de quarta, ele é voltado para o ensino, ele é um culto doutrinário. E nós temos estudado nesses cultos de quarta-feira sobre a graça.
né? Vem várias quartas-feiras vem sendo estudado sobre a graça. Pelo menos o Lário e o Aurinete tem dado uma sequência. Um começa, outro dá sequência nesse estudo. Sexta-feira eu conduzo um culto de libertação. Culto de libertação é para a gente entrar na presença de Deus, buscando o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, seja para nos levantar, seja para nos curar, seja para nos restaurar, seja para nos libertar. Por quê? Porque nós temos que crer num Deus que age e que opera no sobrenatural. A palavra de Deus diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você conhece as Escrituras, amém. Mas se você não conhece o poder de Deus, você se torna um crente cético. Você se torna muito conhecedor das Escrituras, mas você fica um crente teórico. Aí na hora que você está passando pela luta, você não sabe o que fazer. Você não sabe buscar de forma sobrenatural a agir de Deus, porque você conhece teoricamente, mas você não tem intimidade com o poder do Espírito Santo. Agora, se você conhece o poder do Espírito Santo e não conhece as Escrituras, você se torna um crente sem doutrina. Sabe aquele crente aéreo que qualquer vento de doutrina leva, qualquer movimento espiritual leva? Você fica esse crente aéreo, porque você não tem base, porque a base é a palavra. Então, qual é a solução? É você ter base e conhecer o poder de Deus em equilíbrio. O que vai acontecer? Você será um crente saudável, você será um crente forte, você será um crente maduro, você será um crente que vai viver sobrenatural em relação ao poder, manifestação do poder de Deus, sem perder o juízo que vem da palavra. E é isso que nós precisamos. Então, às vezes eu ouço crente: ai, pastor, eu estou cansado, eu estou com isso, eu estou com dor, eu estou doente. Vem no culto de sexta-feira, irmão. Eu vou começar a puxar a orelha dos irmãos. Às vezes você está com um problema, a gente tem que orar. Sexta-feira agora teve 2 almas que aceitaram a Jesus. Pessoas que a gente, visitantes que vêm no culto de sexta-feira, né? Pessoas que estão procurando, buscando restauração para a sua vida, e elas encontram em Deus. Não porque nós somos melhores do que alguém, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós cremos. E Deus, Ele age mediante a nossa fé. Aquele que crê verá a glória de Deus. Aquele que crê verá a glória de Deus. E a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Então não há limites para aquilo que a fé pode promover na sua vida. O único limitador em relação àquilo que Deus pode fazer na sua vida é você mesmo. Quando você não crê, quando você não busca, quando você não ora, quando você não leva a sério, quando você se entrega ao problema, quando você se entrega à enfermidade, quando você se entrega ao desânimo. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só que Jesus, Ele não diz assim: porque você está cansado e oprimido, eu vou atrás de você. Ele não fala isso. Ele está dizendo: cansado e oprimido, vinde. Ou seja, o seu cansaço, vencer o seu cansaço, vencer o seu desânimo para buscar a Deus, é responsabilidade sua, é a sua parte. Você tem que fazer isso. Nós não podemos querer tudo de mão beijada, irmãos. Deitar numa rede, uma cuia de tereré na mão e dizer: Senhor, vem resolver os meus problemas. Não é assim que Deus faz. Deus quer a gente na presença dEle, né? Nós temos que buscar. Se você não buscar, você vai deixar de receber e de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Responsabilidade com o reino nós precisamos ter, irmãos, né? Tem muita gente que se acostumou a receber, mas não está cumprindo sua responsabilidade como crente, né? Seja entregar o seu dízimo, seja estar presente nos cultos. Quem perde com isso? Você. Só você. Então pare de perder. Pare de perder. Proponha no seu coração. Você quer fazer um plano bom para você? Proponha mudar as coisas que precisam ser mudadas na sua vida. E você vai ver que Deus vai fazer coisas novas na sua vida, né? Essa semana nós tivemos uma reunião com parte da nossa diretoria,
e um dos casais de diáconos da igreja na minha casa, e nós conversamos sobre todas essas coisas. Foi muito bom, né? E é preciso estarmos juntos para conversar sobre coisas sérias, coisas que edificam, coisas que trazem esclarecimento ao nosso coração, para que nós possamos caminhar de uma maneira mais firme, mais segura na presença de Deus. Então foi uma noite de desabafos, foi uma noite de, não só eu falei, outras pessoas falaram, abriram o coração. Isso é bom, isso precisa acontecer, isso é terapêutico, isso é curador, isso é restaurador. Mas nós temos que fazer, nós temos que participar, nós temos que se fazer presentes. Então, queridos, eu quero deixar esse recado e emendar esse recado com retiro de carnaval, né? Retiro de carnaval vai acontecer, chácara já está alugada, Igreja Batista da Carlota já está confirmada, já estão se mobilizando lá, e eu espero que o povo se mobilize aqui, né, para que nós possamos fazer um retiro para a honra e glória do Senhor Jesus. Então nós temos tudo na nossa mão para fazer com que aquilo que Deus quer que aconteça, aconteça, mas depende de nós. Amém, irmãos? Quero que a igreja fique em pé nesse momento. Eu quero orar com vocês por essa situação que nós estamos vivendo hoje no nosso Brasil, essa convulsão social. Às vezes eu vejo imagens que me tocam, irmãos, de pessoas na rua, tomando chuva, né, na frente de um quartel, e muitas vezes eu fico tocado com essas questões, porque as pessoas estão ali buscando algo da parte de Deus, uma mudança, uma transformação, que visa também as nossas casas, e muitas vezes nós não estamos lá, mas essas pessoas estão lá, e nós temos que pedir para que a vontade de Deus seja estabelecida sobre tudo isso, para que Deus ponha a sua mão de poder sobre essas questões, para que Deus traga uma solução, né? Para que Deus mova, né, as pedras, as peças no tabuleiro, para que Deus mexa, né, nessas questões, porque o nosso Deus é poderoso para fazer o que nós não podemos fazer. O nosso problema é que nós muitas vezes estamos dependendo mais de nós do que de Deus. Então, se você gosta e crê que precisa estar lá, vá lá, mas esteja aqui também. São as duas frentes que você tem que estar. Você tem que estar na presença de Deus e tem que estar fazendo a sua parte cívica, mas você não pode esquecer dessa parte. Você tem que colocar as coisas diante do Senhor. Então ore comigo nesse momento, pedindo a ação de Deus, o trabalhar de Deus nessas questões todas, para que realmente as coisas venham se definir, se resolver plenamente, a gente venha sentir plena paz no nosso coração, a gente venha entender claramente qual é o propósito de Deus para o Brasil, para as nossas vidas, nesse final de eleição, nessa situação que envolve as eleições do Brasil, para presidente da República. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, sabemos que o Senhor é Deus, o Teu trono está no céu, mas o Senhor governa as questões da terra, assim como o Senhor governa as questões de todo o universo, porque não há nada que escape das Tuas mãos. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Grande é o Senhor, ó Pai, ó Deus, e exaltado é o Teu nome sobre toda a terra. Só o Senhor é Deus, e o Senhor mesmo diz na Tua palavra: agindo eu, quem impedirá? Não há quem possa impedir o meu agir. Por isso, meu Pai, eu creio que o Senhor, ó Pai, é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos. E eu quero colocar essa questão que nós estamos vivendo ainda no nosso país, porque aparentemente a eleição foi definida, mas não está completamente definida, porque existe esse movimento contestando em função de fraude, ou, ó Deus, resolve essa situação, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, se houve fraude nisso, Senhor, põe a Tua mão sobre essas questões, faz aparecer, trata com as pessoas que fizeram isso. Não permita, Senhor Deus, ó Pai, que alguém suba ao poder através de uma fraude. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor é poderoso para fazer isso. O Senhor é poderoso para fazer o que precisa ser feito. Se foi fraudado, se foi, ó Deus, algo arquitetado por debaixo dos panos, ó Deus, nos bastidores da política, ó Deus, com esquemas malignos, Senhor Deus, ó Pai, envolvendo a questão da justiça, ó Deus, tudo isso que o homem fez, ó Pai, zombando da própria justiça do Senhor, e zombando do Senhor, da Tua justiça, meu Pai, em nome de Jesus, se tudo isso aconteceu, não permita,
Não permita, Senhor, eu peço ao Senhor, não permita que isso se concretize. Põe a tua mão sobre essa situação. Mas se é da vontade do Senhor que a pessoa que foi eleita governe esse país, Deus, prepara o nosso coração e nos dê paz. Ó Deus, resolva esse movimento que está na rua, para que nós possamos dar sequência nas coisas com mais tranquilidade, sentindo paz plena no nosso coração. Nós precisamos sentir plena paz diante dessa situação que estamos vivendo nesse tempo. Por isso, Senhor, ó Deus, nós clamamos ao Senhor como povo do Senhor, como igreja do Senhor, pedimos o teu agir, ó Deus, sobre essas questões todas. Eu acredito que o Senhor tem um propósito com o Brasil, ó Deus, para o mundo inteiro. Deus, eu acredito, ó Deus, no projeto ministerial e missionário que o Senhor tem através desse país, ó Pai, que vai alcançar muitas nações. Senhor, em nome de Jesus, faça o que precisa ser feito. Mostra que o Senhor é Deus sobre a terra, mostra que o Senhor é Deus sobre esta nação, e faça o que precisa ser feito, meu Pai. Mas nos dê uma definição dessas questões, Pai. É o que eu te peço, juntamente com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Todos podem se assentar nesse momento.